Eu vou dar continuidade aqui às minhas análises sobre esse problema da paralisação dos caminhoneiros e levando em consideração algumas questões que têm sido tratadas nas redes sociais, na imprensa, de ontem para hoje, né? E que envolve esse problema que já dura mais de uma semana no Brasil. Muito bem. É evidente que a redução deste ou daquele imposto não vai resolver o problema, porque já ficou claro que a questão está relacionada a uma política de petróleo no Brasil que reflete nos nossos preços e nos preços que estão, evidentemente, nas bombas de gasolina, né? Então não vai ser a redução de 40 e poucos centavos que vai fazer com que nós tenhamos um preço minimamente razoável para que nós possamos viver a vida colocando combustível de maneira condizente com o potencial que o Brasil tem. Então, essa coisa de que daqui a 30 dias vai se reajustar o preço, 60 dias vai se reajustar o preço, isso evidentemente que não é um acordo feito para durar, né? E evidentemente que cada dia que passa, dentro dessa situação, está claro a incompetência do governo na gestão de crise no Brasil, particularmente que, pelo fato que no último vídeo que eu postei, há uns 2 dias atrás, enquanto eu estava editando o vídeo, tinha sido antecipada a informação pela imprensa que o governo tinha recebido avisos por parte de algumas centrais sindicais, por parte de alguns representantes dos caminhoneiros, que isto ia acontecer. Então a coisa foi até pior do que eu estava falando no vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu me referia ao problema dos serviços de inteligência, se eles teriam ou não, e é evidente que monitoraram o presidente com informações necessárias para se antecipar essa crise. E a coisa então foi pior, porque não só os serviços de inteligência, que assessora o presidente da República, mas também os próprios caminhoneiros, via os seus canais, já tinham enviado ofícios diretos para o presidente da República, informando que a crise estava a caminho e que algo muito sério ia acontecer. Então, está clara a incompetência do governo no sentido de se antecipar e administrar essa crise, né? O que me deixa perplexo, né? Porque esta incompetência é algo que custa caro à nação, como está custando, mas também custa caro à própria pessoa do presidente da República, né? E isso fez com que o presidente da República criasse condições para que não só essas manifestações, essas paralisações, greves, etc., acontecessem, mas pôs em risco o próprio cargo do presidente, né? Porque nós estamos caminhando para já estamos caminhando para um agravamento da crise institucional no Poder Executivo, cada dia mais perigosa, né? É evidente, eu já salientei isso nos outros 2 vídeos anteriores, é evidente que existe um interesse na deposição ou na renúncia do presidente da República, né? E isto, no meu entender, volto aqui a dizer que eu não estou aqui me prestando a fazer campanha política, né? Volto a dizer que isto é algo muito sério, né? O presidencialismo ele tem uma fragilidade muito grande, que é exatamente esse problema da vacância do poder, né? Mesmo que a Constituição estabeleça quem vai substituir o presidente em situações de impeachment ou de renúncia, mas ainda assim existe um momento de lacuna de poder, e isto é uma fragilidade muito grande do presidencialismo, e que no nosso contexto se torna mais sensível ainda, porque eu já avisei e volto a salientar dos diversos interesses da esquerda brasileira de desestabilizar este governo que está aí para inviabilizar as eleições de outubro. Os comunistas eles sempre pensam a curto, médio e longo prazo.
nada é exatamente o que está aparentando ser. Então, volto a salientar também, em meio a muitas pessoas sérias que participam desse movimento de caminhoneiros e de pessoas que apoiam esse movimento caminhoneiro, apesar da seriedade por parte de muitas pessoas, mas existem também muitas pessoas com interesses escusos para se aproveitar dessa situação e implantar, de fato, abrir possibilidade para a implantação, de fato, de uma ditadura comunista no Brasil, agora chamada de bolivarianismo, baseada na doutrina da Pátria Grande. Isto você vai encontrar diversos sites na internet que podem lhe falar sobre o problema do bolivarianismo, que é o novo nome que é dado ao comunismo na América Latina, e o que é a doutrina Pátria Grande. Muito bem. Então isso me deixou bastante preocupado, porque o presidente ele deu um furo muito grande nessa questão, porque ele com certeza tem todas as informações necessárias para se antecipar, teve todas as informações necessárias para se antecipar a essa questão e tentar evitar que essa situação grave viesse a acontecer. E isso leva a uma fragilização do poder constituído, né? O que faz com que, como eu estava dizendo, outras organizações, sindicatos, ONGs e outros movimentos revolucionários estejam por trás disso, esperando o momento certo para atacar. E nesse sentido, surgiu também, né, a informação, e aí a gente tem que fazer uma filtragem muito grande, porque existe muita notícia fake, existe muita gente querendo botar palha na fogueira, sobre a atuação das Forças Armadas. Eu não tenho dúvida sobre a competência da atuação das Forças Armadas, né? Não é essa a questão. Entretanto, há muito interesse da esquerda pela intervenção militar. O discurso nega isso, o discurso da esquerda nega isso, mas prestem bem atenção no que estou dizendo. Há muito interesse da esquerda que as Forças Armadas assumam o comando do Brasil. Por que que há esse interesse? Porque uma vez que as Forças Armadas tomarem o poder, mesmo que pela via constitucional, através de uma intervenção constitucional, isso abre condições para reações de guerrilha urbana e rural no Brasil. Tá certo? Então preste bem atenção nisso. Apesar de geralmente você ouvir por parte da esquerda que é contra a intervenção militar, isso é uma mentira. Eles são os que mais querem a intervenção militar, porque isso justificaria o discurso de uma tal ditadura, de uma tal repressão, e com isso entrariam em cena todos os grupos guerrilheiros que já estão instalados no Brasil, a começar pelos próprios grupos brasileiros, né, como nós sabemos, a exemplo do MST e de outros grupos que estão aqui já articulados, inclusive instruídos por pessoas que vêm de fora. Nós temos aqui instrutores cubanos, nós temos aqui instrutores das Farc, nós temos aqui instrutores ex-guerrilheiros de Angola, né, ex-guerrilheiros da África do Sul, Nicarágua, Sendero Luminoso do Peru. Nós temos aqui um manancial muito grande de pessoas instruindo brasileiros, preparando brasileiros nos grandes centros urbanos e no interior do Brasil, para exatamente, no momento propício, estourar uma revolução no Brasil, nos moldes mesmo soviéticos, como se viu há um século atrás. Então, preste muita atenção na sua postura perante essa situação, tá certo? Volto a enfatizar, apesar de motivos sérios e de intenções sérias, de fato, nós estamos pagando com o nosso salário o rombo da Petrobras, e isto é um absurdo. Entretanto, volto a chamar atenção para que você, muito bem intencionado e com muita justiça até o seu protesto, não venha a ser utilizado
como massa de manobra, né? O Lênin chamava isso, o Gramsci chamavam isso de imbecil útil, idiota útil, que são aqueles que desavisadamente são utilizados para provocar o caos e a revolução, tá certo? Então preste bem atenção nisso. Por quê? Porque já está, e isso foi falado por diversos vídeos em WhatsApp. Agora pela manhã, inclusive, um aluno me mandou um vídeo em que um homem, acho que um sulista, pelo sotaque, pela forma como ele falava, né, ele se referindo exatamente a essa possibilidade de confronto entre grupos da esquerda que já estão se integrando ao movimento dos caminhoneiros para usurpar a liderança desse movimento, né? E eu vi rapidamente esse vídeo pela manhã. E agora à tarde eu vim fazer uma revisão de algumas informações e quando eu clico aqui nesse link do YouTube, aparece a informação de que o vídeo teria sido... Olha aqui, este vídeo não está mais disponível, pois a conta do YouTube associada a ele foi encerrada. Quer dizer, então o que esse rapaz estava falando é algo que deve ser levado em consideração. E um alerta que ele dava, que eu já tinha dado nos vídeos anteriores, é exatamente esse, para essa infiltração dos movimentos revolucionários de esquerda no movimento dos caminhoneiros e outros movimentos que estão apoiando os caminhoneiros, exatamente para usar disso já como uma etapa seguinte, né? Porque a revolução ela é feita por etapas, né? Essas etapas não são muito bem delineadas, mas elas são feitas por etapas. E eles viram que já chegaram a hora de penetrar nesses movimentos de protesto para tentar desta vez a derrubada do poder constituído, né? Seja via deposição, seja via renúncia, como eu falei antes, né? Então, o uso das forças de segurança, eu tenho certeza que os profissionais que estão liderando essas ações são profissionais competentes e vão saber lidar com essas situações. Porém, mesmo com essa destreza, ainda assim, só o fato de grupos das Forças Armadas, das polícias militares e da Força Nacional de Segurança estarem agindo, isso já é o motivo que eles querem para reagir de forma abrupta e violenta, baseados na justificativa que estariam sendo reprimidos pela instauração de um estado de sítio, porque até isso já vazou aqui, né, de que teria sido decretado um estado de sítio. Eu acho muito estranho se decretar, o presidente da República decretar um estado de sítio antes de decretar um estado de defesa. Mas são essas as informações. Inclusive passa aqui um vídeo pelo WhatsApp de protestos de alguns deputados do partido do PT e dos partidos satélites, exatamente protestando por conta de que as Forças Armadas teriam sido convocadas para essas atuações. Então, é preciso a gente ter muita cautela nesse momento. Parece que está em vias de andamento, e eu digo aqui o parece com cautela por conta de afirmar ou não essas informações, que são muitas, e às vezes de caráter duvidoso. Estaria em andamento ou prestes a acontecer uma greve dos petroleiros. Então, isso aí seria algo mais perigoso ainda, porque incrementa mais ainda o problema da falta de combustível e dos protestos caminhoneiros e todas essas consequências que nós estamos vivendo, né? E o fato de que é preciso que nós tenhamos também atenção, porque, como eu tenho falado várias vezes, o caos interessa à esquerda, o caos interessa à revolução. A própria instauração do caos já é a revolução em andamento. É preciso desgastar a população, é preciso desmoralizar a população. E a fome sempre foi uma estratégia permanente em todas as
implementações de ditaduras comunistas durante o século XX. Todas elas utilizaram essa mesma estratégia. Basta você estudar, basta você pesquisar em diversos sites da internet que você vai ter essas informações em abundância. E a forma como se chega a se estabelecer o flagelo da fome são as mais diversas. E não duvide do que eu estou dizendo. Estamos a caminho exatamente com esse desabastecimento, não por conta dos caminhoneiros. Não estou dizendo aqui que os caminhoneiros estão visando isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que os grupos que estão já se infiltrando nos movimentos caminhoneiros e que estão esperando o momento certo para atacar, que há interesse que esse movimento dos caminhoneiros continue para provocar o desabastecimento de alimento. Vocês estão vendo aí brigas, inclusive em postos de gasolina, circulando por vídeos no WhatsApp, né, de pessoas que já estão indo aos tapas por causa de um camburão de gasolina. Imagine quando isso chegar, se isso chegar, que eu espero que não chegue, a situação de alimento. Então, muito cuidado, porque nós estamos caminhando para uma situação robesiana, uma situação de guerra de todos contra todos. E isso é tudo que os comunistas querem para que possa aparecer em meio a essa situação a figura messiânica do ditador socialista que vai salvar os brasileiros e toda a humanidade de todos os males gerados pelo sistema capitalista. Esse discurso é antigo, é velho, mas o problema é que ele sempre funciona, tá certo? Então preste atenção nessas minhas observações. Espero em Deus que essa situação se resolva da forma mais rápida e mais pacífica possível, mas estou muito preocupado e angustiado com o que está acontecendo e com as possibilidades do que pode vir a acontecer. Então, pesquise sobre o que eu estou falando, preste atenção nas informações que estão sendo passadas pelo WhatsApp, muito áudio irresponsável circulando pelo WhatsApp, muito áudio tentando criar clima de terror. Muito cuidado com isso. Não se deixe levar por essas informações terroristas que tentam causar pânico à população, porque é isso que esses grupos revolucionários querem, que nós estejamos em pânico, que nós estejamos numa condição de todos contra todos. E isso não pode acontecer. Vamos manter a cabeça fria e tentar solucionar esse problema, ou aguardar a solução desse problema e pedir a Deus que nos ajude. Só mais um recado, tá certo? Só mais um recadinho. Esse fica para os repórteres que trabalham com programas sensacionalistas de reportagem. Eu não vou dizer o nome dele agora, mas teve um agora de tarde que disse que uma matéria agora que nós precisávamos ter responsabilidade no uso do combustível. Ô, senhores repórteres, por gentileza, quem precisa ter responsabilidade são os senhores com as informações que os senhores veiculam, sempre tendenciosas, seja qual for o canal de televisão. O pessoal gosta muito de falar da Rede Globo, mas toda a televisão brasileira é inteiramente tendenciosa. E está tentando, sim, colocar a população contra os caminhoneiros. Isso não há dúvida, tá certo? E quem tem que ter responsabilidade, primeiramente, é das autoridades desse país, a começar pelo presidente da República, em ter se antecipado ao problema para evitar que nós chegássemos a essa situação, e logo em seguida os senhores e as senhoras que trabalham com reportagem e que vivem estendendo a mão e pedindo bênção ao poder, tá certo? Para renovar exatamente as concessões das televisões no Brasil, não é verdade? Então, quem tem que ter responsabilidade são os senhores, com as informações que os senhores passam. Os senhores deveriam passar informação de forma independente, mas não passam. São empregados de empresas de televisão que estão por aí fazendo o trabalho sujo de colocar a população contra os caminhoneiros. Os caminhoneiros tiveram muita coragem em fazer o que estão fazendo. Tá certo? E se eu fosse caminhoneiro nesse momento, eu também não iria voltar para casa por causa de redução de 46 centavos. Eu iria continuar na estrada.
tá certo? Os caminhoneiros estão certos. Esse tipo de acordo são acordos para, não é nem para inglês ver, para idiota ver. E eles estão muito certos em manter a paralisação, segundo a última informação que eu recebi, em 22 estados do Brasil. O problema está no uso dessa atitude dos caminhoneiros, no uso escuso por parte da esquerda brasileira, dos movimentos revolucionários que pertencem à esquerda brasileira, capitaneados pelo seu PT, pelo seu PSOL, pelos Rede, né? Todo mundo comunista com outros nomes, todo mundo financiado pela China, financiado pela Rússia, assessorados por Cuba aqui no Brasil, todo mundo. Todo mundo. Dona Marina, o senhor Ciro Gomes, Dona Lula, o senhor Lula, Dona Dilma, todo mundo assessorado por Fidel Castro, Putin e etc, etc. Né? Então, a responsabilidade tem que vir dos senhores, porque nós brasileiros já estamos pagando um preço muito caro por toda essa situação. Estamos tendo que ficar em casa, não podemos trabalhar, né? Temos que poupar o combustível dos nossos carros, até por uma questão de necessidade de urgência. Alguém que precise de um hospital, de um médico, tá bom? Então a responsabilidade nós estamos tendo. É preciso que os governantes desse país e os senhores e as senhoras repórteres desse país tenham consciência do que é a palavra responsabilidade e ajam assim, tá certo? Pare de ficar botando o brasileiro contra o movimento dos caminhoneiros e os brasileiros uns contra os outros, tá bom? Fica a dica. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do meu trabalho, se inscreva no meu canal Crítica e Crise e ajude a divulgar.